Fala pessoal, no vídeo de hoje a gente vai conhecer melhor o painel de configurações do plugin Elementor no WordPress. Eu já estou aqui dentro do Elementor, dentro de uma página de teste, e veja que quando você inicia sua página para construção, ele vai trazer sempre uma tela em branco ou a versão com cabeçalho e rodapé, vai depender do modo que você estiver editando, ok? À sua esquerda você vai encontrar esse painel. E esse painel ele é composto da seguinte forma: na parte superior ele tem um menu, depois tem abas, e depois tem as ferramentas, e depois algumas opções de configurações adicionais e a opção de publicar, salvar. Na parte superior, vamos aqui, ó, tem o logo Elementor, à esquerda do logo você vai ver um menu, esses três risquinhos que é o menu hambúrguer. Ele está aqui, ó. Ele vai trazer algumas configurações, por exemplo, configurações do site. Se eu clicar aqui, ele vai abrir uma série de opções. Lembrando, na versão Pro podem sofrer algumas modificações, ter alguns recursos adicionais que depois eu acabo mostrando na aula sobre o painel do Elementor na versão Pro. Se você ainda não tem a versão Pro, você encontra o link também na descrição. E vai, como eu já sempre falo, você vai ter mais produtividade e mais recursos com ele. Ali tem algumas informações. Cores globais, que são as cores, se você definir essas cores globais, isso aqui é importante, ó. Dentro da parte de sistema de design, eu tenho cores globais. Se eu definir que a cor primária vamos dizer assim, é roxo, toda vez que eu criar um elemento que utiliza a cor primária, ele já puxa essa cor. A parte verde, vamos colocar um azul aqui, ó. Então, assim, antes de começar a construir, você pode mudar aqui. Ou mesmo depois, quando você já criou a página e quer mudar uma cor primária, se você não definiu cor lá e mudar aqui, automaticamente atualiza lá. E você pode adicionar cores adicionais. Ah, eu quero colocar uma cor secundária, uma cor de destaque. Vamos dizer assim, ó, cor de destaque. É uma outra opção, mas você pode pegar aqui e atualizar sem problema. Isso daqui facilita muito, porque depois você não precisa ficar configurando cor a cor de cada elemento, somente as cores básicas. Outro ponto importante, fontes globais. Aqui você define qual é a fonte primária, secundária. Ó, ele vai te dar algumas opções, tá joia? Você consegue adicionar mais fontes depois também. Você já define o tamanho da fonte primária, o espaçamento, a altura. Essa é a grande vantagem de você utilizar o Elementor, é a total personalização, facilita muito a sua vida. Outro ponto importante, quando você trabalhar com fontes, trabalhe com fontes que seja fácil leitura. E quando for um elemento que vai utilizar uma fonte mais criativa, você vai lá e muda especificamente aquele elemento. Evite fontes que são de difícil leitura. Aqui, a tipografia, que é como a gente fala, tem que ser assim, uma fonte. Imagina você utilizar aqui, ó, uma fonte como essa daqui, dependendo do texto, é mais difícil a leitura. Um conteúdo. Agora, se você utilizar uma fonte padrão, da Roma, Verdana, alguma coisa assim, fica mais fácil para a pessoa que está lendo o conteúdo, ok? E você pode adicionar aqui, ó, fontes personalizadas e a mesma coisa, você vai personalizando assim como na parte de cores. Outro ponto, estilo do tema, a parte de tipografia. Lembrando, alguns pontos estão disponíveis apenas na versão do Elementor Pro, por isso que é importante. O que eu quero mostrar aqui é uma visão geral do painel de controle do Elementor, com as configurações. Dentro de configurações do site, você consegue definir a cor, a tipografia, ó, que é parecida com o painel de fontes lá, ok? Ela é extremamente personalizável. A parte de link, eu quero já definir as cores do link do meu site. Tudo que for H1, tudo que for H2. Isso aqui ganha tempo depois na personalização e mantém um padrão. Qual que é o detalhe disso? Cada vez que você utilizar, não tem risco de você colocar uma cor diferente se você utilizar as cores padronizadas, ali, as cores que você definiu no seu painel de controle. Então não fica aquele carnaval de cores. Se você utiliza essa cor que está relacionada à sua identidade visual, você consegue assim, ganhar tempo nessa criação. Você não precisa ficar configurando item a item, cor a cor. Por isso que ajuda bastante. A mesma coisa você consegue fazer aqui a personalização com botões, que são as cores dos botões, se ele é arredondado ou não. É bem interessante. Imagens, a mesma coisa. Qual que é o padrão das imagens e tudo mais. Então você consegue já definir. Aqui é basicamente para você deixar tudo mais padronizado. Os campos de formulários.
Lembrando sempre, ó, ele sempre traz algumas orientações também que você tem que definir. Uma vez que para que funcione, você precisa desativar as cores padrão e tudo mais. Mas a ideia é você fazer e você fazer testes. Dentro aqui de configurações, você já consegue definir o título do site. São as configurações que, inclusive, você tem lá dentro do tema do WordPress. Aqui algumas configurações são puxadas por lá. Você pode definir o logo já, a descrição. Aqui pode variar um pouco conforme o tema. Se ele utiliza um fundo, uma cor de fundo, uma imagem de fundo, a parte de layout, largura das colunas e tudo mais. Então, essa parte você não precisa mexer tanto se não tiver domínio, se não quiser, eu quero utilizar o padrão, que o padrão já vai te atender. A parte de Lightbox, se vai funcionar a tela cheia ou não, se é só o tamanho da imagem. Tem tudo aqui para você configurar. E tem algumas configurações adicionais que ele pode puxar do WordPress aqui, mas isso aqui a gente não vai ver. Configurações do site, eu vou descartar. Não tem segredo, são configurações para facilitar ali a parte do configurações padrões que você vai utilizar em todo o site durante a construção. Construtor do tema. A construtor do tema, ele só vai funcionar na versão Pro, que é onde você consegue personalizar cabeçalho, rodapé, criar página de post. Se você utiliza um e-commerce, você vai criar página de produtos. Então, assim, você consegue utilizar, fazer de forma, assim, bem simples, todo o seu site totalmente personalizado, desde uma listagem de post, uma home. Não tem segredo aqui, ok? Então, nessa parte, só vai ficar lá para a aula Pro. Preferências do usuário, aqui também, né? A interface clara, escuro, se você quiser mudar, ó, é mais assim, aqui é uma perfumaria, não tem muito segredo, tá joia? Mas para a questão de visualização, conforme você estiver trabalhando, ó, até deu um erro aqui, detecção automática. Então, assim, nessa parte, quando você edita, se você clicar, como que ele vai se comportar, se o padrão vai ser celular, se vai ser no desktop, se vai ser num tablet, vai depender muito. O ideal é sempre deixar o padrão, porém, quando você está construindo, sempre olhe a versão celular. Nunca se esqueça de olhar para essa versão celular, porque o pessoal costuma utilizar muito construindo aqui, ó. Deixa eu voltar nessa parte. O pessoal vai construindo a página, construindo, e esquece de testar aqui, ó. Nesse modo, você consegue visualizar na versão celular. E as pessoas focam muito, mas focam muito em desktop e esquecem o celular. E hoje, muitas vezes, o maior volume de acesso vem do celular, então você tem que dar atenção para isso. Voltando aqui, a parte de explorador, para você pesquisar algum elemento, alguma coisa. Opção de ver a página, que ele vai... Vou atualizar aqui, ó, salvar rascunho. Ele vai abrir a página, não tem segredo também. Aqui, ó, uma vez que eu abrir a página, está em branco ainda. Deixa eu voltar aqui para a edição. Vou editar com Elementor. Ok. Então, você tem ali todo um controle, toda essa parte de configurações do painel são controles para que você ajuste para que chegue no melhor ponto para você trabalhar. Voltando aqui, e aqui eu saio do painel. Eu não vou clicar aqui. Logo abaixo a gente tem elementos, que são todos esses elementos aqui, ó. Okay. Tem a aba global, que está disponível apenas na versão do Elementor Pro, e a parte de SEO, que puxa informações do seu plugin de SEO. No meu caso aqui, você pode ser um Rank Math, pode ser um Yoast, vai depender do plugin que você utiliza. Ele também tem que ser compatível com o Elementor, tá ok? A parte de elementos, você traz aqui a opção de busca, se você quiser buscar um elemento específico, vídeo, eu quero adicionar um vídeo, eu quero adicionar um carrossel. Então você pode pesquisar e você tem aqui a opção de favoritos, aqueles que você utiliza mais. Para adicionar aqui, ó, você pode, botão direito, adicionar em favoritos. Aí você vai montando, eu uso muito título, texto, carrossel, botão e vídeo. São os 4 principais elementos. Você adiciona aqui para você não ter que ficar sempre rodando aqui. Elementos básicos, você vai ver que a lista de elementos básicos, cada elemento possui sua característica. Ó, eu adicionei um elemento aqui e você vai ver que ele já
puxou as cores padrões que eu coloquei e mudou aqui as abas de configuração. Estilo, avançado. Isso aqui muda conforme o elemento que você utiliza. Então, depois que você tem os elementos básicos, você tem os elementos da versão Pro. Por isso que é importante utilizar o Elementor Pro, porque ele traz mais recursos. Veja que ele tem muito mais recursos, coisas que um contador. Eu tenho, por exemplo, aqui um outro que eu uso bastante aqui, cadê? Questão de playlist, a parte de templates, tabela de conteúdo. Então você consegue utilizar a versão Pro e ser muito mais produtivo e criativo, porque você também tem mais recursos, facilita na hora de criar. A versão geral, aqui a aba geral, o que acontece? São recursos comuns a todos, né? Tanto na questão de, vou pegar um aqui, por exemplo, dentro do básico, cadê aqui, ó, versão geral, são coisas assim que são comuns, que qualquer tipo de construtor acaba tendo, então não há necessidade do Elementor colocar como exclusivo para a versão Pro. Ok? Ó, você vai colocando aqui, são elementos comuns que inclusive se acha dentro de outros plugins de construtores. E esses são exclusivos da versão WordPress. Não adianta criar a página em outro construtor. Ou você usa o Elementor ou você usa outro. Você não consegue importar também esses conteúdos. Ok? A versão Pro, a versão geral, eu já falei de alguns aqui, tem alguns elementos. A opção de site. Lembrando, a opção de site é a versão Pro, porque você vai ter a partir do Theme Builder, que você consegue criar o tema que você quiser. Então fique atento a isso também. Versão Pro você tem mais recursos adicionais aqui. O Commerce, se você tiver o Commerce e quiser personalizar todas as páginas, que é o Commerce é a parte de e-commerce do WordPress, você consegue criar também. E os elementos padrões ali, básicos do próprio WordPress. Eu tenho aqui uma agenda, áudios, galeria, ó, eu tenho o elemento pesquisa. Esses aqui são originais ali, vamos dizer, do WordPress. Todo site tem esses elementos aqui praticamente. Se é o WordPress, ele vai trazer esses recursos básicos. E podem aparecer alguns adicionais aqui, dependendo da instalação, de outros plugins que você utilize, e ele disponibilize algum elemento exclusivo para o Elementor. Então, vale atenção a isso também, dependendo do tema, dependendo de plugins. Então, você consegue fazer um teste aí, conforme você vai usando, você vai testando. E tem outros complementos, que seria o quê? Instalar a versão Pro para habilitar tudo, e outros plugins que geram novos elementos para o Elementor dentro do WordPress. Só que assim, cuidado, porque quanto mais plugins, mais pesado vai ficando e corre risco de segurança também. É mais coisa para tomar conta. Ser minimalista nesse ponto para evitar muitos plugins pode ser bom. Ou melhor, vai ser bom para você, né? Aqui eu tenho a parte de configurações. Quando eu clico aqui na engrenagem, ok? Título, imagem, destaque, o estilo da minha página aqui, como eu já tinha falado, né? Elementor Canvas, com esse cabeçalho, se vai esconder o título ou não. Outro ponto, você pode pesquisar, eu já falei. A parte de navegador para você navegar pelos elementos, ó. Veja aqui que eu posso clicar num e ele vai vir aqui no elemento. Isso aqui é muito útil quando você tem muita coisa e você está com dificuldade de achar. Aí você vem por aqui e fica muito mais fácil para você gerenciar. Temos aqui o histórico, isso aqui é importante. Se eu fizer alguma coisa errada, eu posso voltar aqui no meu histórico. Tá vendo? Eu apaguei, excluí aqui, alterei, adicionei, tudo você tem controle pelo histórico. E esse botãozinho aqui, ó, modo responsivo, ele é muito importante. Por quê? Como eu falei, as pessoas estão criando sites, focam muito em criação na versão para computador e esquece da versão para celular. Às vezes, compensa você criar primeiro celular e depois computador. Qual que você tem mais acesso? É celular? Coloca aqui no modo celular e começa a criar. Não tem segredo. Outra coisa, dentro do painel aqui, dessa parte, você vai ter aqui ó, a parte de salvar como rascunho, salvar como modelo, ok? E a parte de publicar. Não tem segredo, eu vou até clicar aqui para publicar. Ele já vai salvar e está feito. O painel é esse, não tem muita
muitas configurações. E por aqui você também tem, ó, veja aqui, ó, eu estou dentro de um elemento, você tem que na área de trabalho, você tem que a opção de adicionar uma seção e adicionar um modelo. Eu vou vir aqui adicionar seção, eu vou colocar 2 colunas, e ele vai adicionar coluna, e dentro de coluna, quando você clica aqui, ele puxa a parte de elementos aqui para você estar colocando, ok? Aí você vai colocar, arriscar, trabalhar como desejar. E a parte de adicionar modelo, lembrando, muito relacionado à versão Pro. Isso você tem que estar bem atento a isso. Alguns recursos você só vai ter na versão Pro. Blocos, mesma coisa, ó. Você tem alguns blocos. Olha, esse aqui, vamos colocar essa parte aqui, cadê? Eu quero colocar esse bloco aqui, ó. Começar a conectar no tech do modelo. Então, sim, ele vai adicionando alguns recursos adicionais para você. Ele vai pedir para fazer login, quer dizer, ó, eu não consigo trabalhar, se eu não tiver certos elementos, eu não consigo utilizar. A parte de páginas, ó, ele tem essas páginas, você pode criar outras páginas, importar, só que basicamente é exclusivo para a versão Pro. Você consegue utilizar alguns recursos, meus modelos, você consegue importar aqui o modelo, se você tiver, pegar de outra pessoa, alguma coisa assim, para utilizar também. Consegue salvar seus modelos para facilitar a sua vida no dia a dia. Só que, ó, salvar como global, versão Pro. Por isso que eu falo, Elementor Pro vai facilitar muito a sua vida. Era isso, pessoal. Eu queria mostrar a utilização desse painel aqui do lado, para mostrar que tem muitos recursos, muita ferramenta, vai um tempo aí para você dominar tudo isso. E para você estar entendendo cada vez mais sobre esses elementos todos aqui, fica atento à nossa playlist, que eu estou gravando vídeo sobre cada um deles, adicionando aulas. Se tiver dúvida, manda nos comentários. Se inscreve no nosso canal e marca aí o sininho, porque com isso você vai estar recebendo as atualizações e entra no grupo do Telegram. O link está na descrição e por lá você vai ser avisado de forma mais segura das novidades, das atualizações. Era isso, pessoal. Espero que tenha gostado dessa aula, que foi mais uma demonstração de todo o painel. Valeu e até a próxima!